Olá! O que a guerra pode nos trazer de benefício? Qual benfeitoria que pode deixar dias tão horrendos quanto uma guerra? Pois é, foi fazendo uma pesquisa assim que eu descobri N benefícios que usamos hoje em dia em nossas casas, em nosso trabalho, no dia a dia, que vieram de uma guerra. A necessidade do homem de se adaptar a uma fase difícil, de criar novas formas de alimentação, de locomoção e outras coisas, é que fez com que fosse inventado, descoberto alguma coisa que hoje nós usamos. Então é sobre isso que eu quero falar com você agora nesse vídeo. Veja até o final os benefícios que você tem por uma fase difícil da humanidade e o que nos ensina que nós, seres humanos, aprendemos mais na dificuldade, infelizmente, do que em épocas de bonança, ok? Fique até o fim, deixe seu like, compartilhe, participe do Faça Você Mesmo Toda Obra, que é o canal do conhecimento geral, ok? Guerra, sem dúvida, traz dor, mas também traz muitos benefícios. E o maior deles, ou se não, entre os maiores, está o absorvente íntimo. Isto, uma das invenções de guerra mais geniais da história, foram desenvolvidos para os curativos dos soldados nos campos de batalha. Mas por volta de 1920, as pessoas começaram a perceber o grande potencial que esses curativos tinham para o universo feminino. Então passaram a ser vendidos como absorventes higiênicos descartáveis. Pois é, a guerra trouxe a solução. Não que desejamos a guerra, mas as soluções nós aproveitaremos sempre. Você já usou o GPS? Com certeza sim. Todos os dias você usa mesmo sem saber o GPS. Pois esse benefício deriva de projetos criados para uso em guerra. A implementação do GPS é baseado parcialmente em sistemas de navegação via rádio, como o LORAN ou o Decca Navigator, usado na Segunda Guerra Mundial. Então hoje, tudo que é feito numa cidade, as ruas, o trânsito, as sinaleiras, tudo é baseado nos sistemas de GPS. Nada mais sai sem a localização exata e isso tudo é um benefício da guerra. Toda guerra se torna uma grande indústria. Exemplo disso foi a fita adesiva, que foi criada em 1943 por uma mulher chamada Vesta Staudt. Ela trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, inspecionando o condicionamento de munições. Então percebeu o quanto as caixas de munição eram trabalhosas para serem abertas devido à vedação e o quanto isso colocava os soldados em risco. É por isso que Staudt criou a fita adesiva, que vedava as caixas e ao mesmo tempo que se soltavam com mais facilidade. Sem contar que ela tinha um filho também no campo de batalha. Preocupada com isso, nasceu a fita adesiva. Muitas vezes, buscando uma solução para um confronto, uma guerra entre países, descobre-se outra coisa que serve para a humanidade inteira para sempre.
Durante a Guerra Fria, em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares, na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. Durante o tempo de trabalho, Spencer percebeu que uma barra de chocolate havia derretido. Logo percebeu que ela havia sido aquecida pelas micro-ondas. Depois disso, fez um experimento com a pipoca, que foi o primeiro alimento a ser preparado nessa técnica, aí o micro-ondas. Quem nunca experimentou esses chocolatinhos? Pois é uma herança de guerra. Os chocolates confeitados surgiram na década de 30, durante a Guerra Civil Espanhola. O empresário Forrest Mars criou os confeitos para impedir que o chocolate derretesse e os soldados pudessem consumi-lo nos campos de batalha, para repor energias. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, voltaram a fazer sucesso e foram incluídos na ração diária dos soldados. Veja só a indústria como se movimenta em tempo de crise. Na crise é hora de abrir os olhos para as oportunidades. Durante a guerra, era necessário manter o astral dos soldados. Por isso, os fornecedores tinham que inovar para entregar mantimentos às tropas, que fossem fáceis de transportar e que atendessem às necessidades dos soldados. Porém, não se sabe ao certo se é uma invenção de guerra ou se Thomas Sullivan, importador de chá, teve a ideia de enviar amostras de seus produtos aos clientes em pequenas bolsas. O certo é que foi na mesma época de guerra e que foi usado para os campos de batalha. Sei que essa moda pegou, principalmente na Inglaterra, e se espalhou para o mundo o chazinho da tarde em sachê, a porção única. O que podemos tirar de bom de uma guerra? Antes da Primeira Guerra Mundial, os médicos estudavam os vários tipos sanguíneos, suas propriedades e formas alternativas de fazer as transfusões, já que até 1915 isto só era possível de uma pessoa para outra, forma direta e instantânea. Mas durante a guerra, as duras batalhas forçaram o campo da hemologia e bem atuante para salvar a vida dos soldados. Nessa época, por força da necessidade, vários médicos descobriram de forma independente que, adicionando citrato de sódio ao sangue, ele poderia ser armazenado por dias para o doador ou receptor. O médico Oswald Robertson desenvolveu o primeiro banco de sangue. As guerras movimentam fortunas. As comidas enlatadas, por exemplo, surgiram em 1795, com a preocupação de Napoleão Bonaparte com a qualidade da alimentação de suas tropas. Na época, ele ofereceu 12.000 francos para qualquer pessoa que criasse uma maneira confiável de conservar os alimentos. Então, Nicolas Appert, um rapaz de 15 anos, desenvolveu o método de aquecimento, fervura e selagem da comida em frascos de vidro, hermeticamente fechados, e ganhou o prêmio. Hoje o método é usado da mesma forma que ele lançou em 1795. Pense rápido. Qual o benefício que pode trazer uma guerra? Uma guerra onde há tanta destruição e morte e prejuízos. Qual o benefício, então, que pode trazer para a humanidade uma guerra? Pois é,
Você gosta do cafezinho? De chegar tarde e tomar um cafezinho? Pois o café foi criado em 1853, mas só se popularizou na Guerra Civil Americana, em 1860. Os soldados não tinham acesso a outro tipo de café e precisavam se adaptar ao pó, que era vendido como essência de café. Cada soldado recebia um saquinho de café solúvel na marmita. Guerra, dor, lucro. É assim que a humanidade caminha. Foi assim que aconteceu com a indústria do medicamento. Os antibióticos, a penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming, só foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, que os médicos descobriram o potencial para tratar as feridas dos soldados. A partir daí, foram realizados experimentos para descobrir os limites e vantagens dos antibióticos. A aceitação do remédio foi tão grande que cerca de 400 milhões de unidades de antibióticos foram produzidas em 1943. Em 1945 ele ganhou o Nobel da... A dor nos faz aprender e buscar no passado uma solução para o nosso presente. E foi isso que aconteceu com o processo de embalsamento de corpos. Remonta ao Egito Antigo, quando as pessoas acreditavam que a mumificação fosse o elemento essencial para preservar a alma na próxima vida. Mas foi só depois da Guerra Civil Americana que passava a fazer uso desse tipo de procedimento, porque a maioria dos soldados morria nos campos de batalha, longe de suas casas. O cirurgião Thomas Holmes ficou conhecido por ter embalsamado mais de 4.000 corpos. Então, na dor, houve a solução.